O que Jesus está falando aqui é que a maioria está errada. O caminho fácil, onde muitos andam, muitos se transitam, esse é o caminho errado. E muitas pessoas estão lá. E o caminho difícil, pois é, tem poucas pessoas nesse caminho difícil. Mas esse é o caminho que leva à vida. Cristo enfatiza que para entrar para o caminho da vida não seria fácil. Jesus está mostrando aqui de uma forma bem clara e bem objetiva qual que é a melhor opção. A porta estreita ou a porta ampla? Qual que é a melhor opção? A porta estreita. O caminho apertado. E é importante você analisar isso porque, a princípio, como eu disse, é comum nós analisarmos o caminho mais amplo, mais fácil, ser o melhor caminho. Mas aqui nós compreendemos uma coisa. Você escolhe um caminho olhando para o quê? Olhando para o destino. Você escolhe um caminho para ir para Algarve, então você pega aqui indo para Algarve. A2. Tem outros também. Porque você tem em mente o destino, né? E quando você vai escolher o destino da sua vida eterna? Aí você tem que escolher um caminho também, pensando no destino. E qual que é o caminho? O largo ou o estreito? Estreito. Pois é. As escolhas que nós fazemos diárias, dia a dia, nós temos que ter em mente para onde nós estamos indo, o destino. E aí, quando você tem isso em mente, você sabe que o caminho que você tem que escolher é o caminho apertado, o caminho estreito. Quem acredita que a vontade de Deus é a certa? Amém. Vocês acreditam? Amém. Quem acredita, levanta a mão. Amém. Tem um ou outro ainda que acha que não. Mas se a vontade de Deus é a certa, a minha e a sua é a... Você viu como é que diminuiu? Se a vontade de Deus é a certa, a nossa, por nós mesmos, é errada. E a vontade de Deus é que tu entres pela porta estreita. Essa é a vontade de Deus, porque Ele quer ver você junto com Ele, na glória, no céu. Se poucos entrarão pela porta estreita, e é difícil entrar por essa porta, então como que eu entro nessa porta? Como que eu faço? Repita assim comigo: Jesus. Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta. Jesus é a porta, irmãos. Ele mesmo disse isso em João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Ele é a porta e Ele é o bom pastor. Ele é a porta e Ele é o bom pastor. Ele sendo a porta, Ele também é o bom pastor. Aqui a gente vê como se fosse a Trindade, ela se manifestando. Porque como pode ser Jesus a porta e pode ser também o bom pastor? Jesus sendo o Espírito Santo de Deus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele guia as ovelhas. Então como que eu faço para ter uma vida guiada pelo Espírito Santo? Não errar o caminho. Primeiro, você encontrando a porta, que é Jesus. E segundo, você encontrando o bom pastor, que é o Espírito Santo, guiando você pelo seu caminho. Amém. É assim que você não erra a porta. Assim que você não erra o seu destino. Glória a Deus. Ele vai adiante delas, das ovelhas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz e a obedecem. Ele as guia. Aqui é que entra a obediência à voz do Espírito Santo. Para isso vai exigir de nós, irmãos, conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, arrependimento, principalmente, irmãos, submissão. Obediência não parcial, mas obediência total ao Espírito Santo de Deus. Disposição de obedecer apenas à vontade de Deus e à sua palavra. Alguns podem perguntar, mas como que eu faço para
para ouvir a voz de Deus, saber que a vontade dele é essa e que eu tenho que fazer isso. E eu escutei há pouco tempo atrás um pregador dizendo, e eu tenho que concordar com ele, que ele falou assim: quando tu abres a Bíblia, Deus abre a boca. E aí, nós podemos tirar uma lição importante dessa frase. Como que eu sei qual que é a vontade do Senhor? Lendo a palavra, lendo a Bíblia. Ela vai te direcionando, ela vai te convencendo. Quando você abre e vai estudando, você vai percebendo aonde você está e até onde você precisa de ir, o que você precisa de obedecer. Quando tu recebes a Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de ti. E ele te dá um senso do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. Qual que é o trabalho dele? O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem. E eu fico aliviado com isso. Porque o trabalho difícil não é para mim fazer. E nem para você, irmãos, porque tem gente tentando mudar as pessoas. O trabalho difícil é para o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu estava refletindo sobre isso. Na verdade, o Espírito Santo tem trabalhado já umas 2 semanas comigo em cima desse tema. E eu fui há umas 3 semanas no shopping, fiz umas compras, comprei aquele carrinho, coloquei dentro do carrinho, você põe uns 50 cêntimos ali. Só que esse carrinho, ele estava já solto. Não precisava você colocar os 50 cêntimos, né? Que bom, né? E aí eu coloquei as compras no carro e tal. E na hora de voltar, porque tem um lugar certo ali de você colocar o carrinho, né? Poxa, eu não vou voltar lá, vou deixar esse carrinho aqui mesmo. Não vou voltar lá não. Aí o Espírito Santo me convenceu na hora do pecado. Volta lá. Volta lá. Quem fez? Quem falou que eu precisava de mudar? Que eu precisava de fazer aquilo? O Espírito Santo de Deus falou. Sabe? Quem já usou, foi na casa de banho, aí usou o restinho ali do papel higiênico, aí ficou só o rolo, aí você fala assim, poxa, ou eu coloco o outro, ou eu jogo esse aqui, finge que não vi nada, jogo no lixo, porque não vou ser eu que vou repor isso aqui. Né? Eu acho que essa aí todo mundo tem culpa do cartório. Quando eu era criança, eu tomava água na geladeira, né? Tomava água. Tinha um pote que a gente colocava água. E aí sempre ficava aquele restinho, eu acabava com a água, eu falei assim, não vou tomar essa água toda, não vou deixar esse pouquinho aqui, senão vou ser eu que vou ter que trocar a água, vou ter que colocar mais. E na época do filtro, sabe quando era filtro de barro, a gente tomava muito filtro de barro, e aí você tomava ali, a última gotinha acabava, chegava até virar o filtro assim, e aí, poxa, agora eu vou ter que repor a água do filtro. Não vou fazer isso não, dá aula de bobo. Aí o Espírito Santo falava de novo, vai lá, rapaz, você está pecando, coloca essa água lá de volta. Quem fazia isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus que vive em mim. Ele vai convencendo no nosso dia a dia, das coisas pequenas, das coisas poucas e das coisas grandes também. Ele vai nos falando, nos dizendo a área que nós precisamos mudar. Qual que é o trabalho dele? Convencer. Não é o meu trabalho, nem seu. Não é o meu trabalho convencer a Grazi das coisas que ela precisa mudar. E olha que ela precisa mudar muita coisa. Estou brincando. Não é o meu trabalho, apesar que eu ajudo, né? Mas o Espírito Santo, sabe por quê, irmãos? Porque, assim, vai ter vez que ela vai me pedir uma coisa e eu não vou querer fazer. Já aconteceu alguma vez, né? Eu te peço, por exemplo, lava uma madeira. E aí, você não lava. E aí, eu aprendi uma coisa, eu vou lavar. Porque eu tenho poucas opções também, né, irmãos? Ou eu lavo ou eu separo, qual que eu prefiro? O lavar é mais fácil, né? Lavar. E eu vou e lavo uma madeira. E aí eu vou
aprendendo, e o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela. E o Espírito Santo trabalha na vida dela e trabalha na minha vida também. Porque eu não preciso de ficar insistindo para ela fazer algo, sendo que Deus que pediu para ela. Sabe, existem muitas situações em casamento e no dia a dia, às vezes a gente pede pessoas e fica insistindo as pessoas fazer as coisas. E eu não vou ficar me preocupando com o que a pessoa tem que mudar, porque Deus já disse que ela precisa de mudar. Já é difícil demais mudar a mim, irmãos. Eu tenho tanto trabalho em mudar a mim e mudar a outra pessoa, eu tenho trabalho dobrado. E o Júlio fez uma ministração aqui que tem tudo a ver com a minha pregação. Será que Deus precisa de mudar o seu patrão? Ou se ele falar que você tem que mudar, você muda também? Não fica se desgastando, tentando mudar as pessoas, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, não. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Amém. E não que nós não tenhamos que corrigir. Nós temos que corrigir, principalmente quando se fala de filhos. Mas é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que trabalha dentro do coração dele e dela para ser submisso. E quando você está falando e a pessoa não muda? O que você faz? Só Deus dá graça. Mas eu tenho uma solução aqui. Ora. Ora, mas ora bastante. Chora aos pés do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque na oração, Deus vai te falar se é a pessoa que precisa de mudar ou se é você que precisa de mudar. Deus nos fala. Ele trabalha forte no nosso coração. Ajudar os homens aí, ajudar a mulher nos afazeres de casa. Só o Espírito Santo para convencer o homem do pecado que não é ajudar a esposa. Né? O Espírito Santo ministrou, porque os pregadores falam, né? O Espírito Santo ministrou aqui em mim antes de subir aqui para depois ministrar a vocês. Ministrou a mim mesmo, falou assim comigo, ó, vai ajudar a sua esposa. Ou ministrar na vida das mulheres, das esposas, olha, ajuda o seu esposo com as finanças. Não gasta muito esse mês não. Deus me ajudou tanto que até o cartão de crédito essa semana eu perdi, irmão. E aí eu estou assim, o Espírito Santo está me ajudando aqui, trabalhando para nos ajudar. Então, tanto eu quanto a Graça, nós percebemos que nós não precisamos de ficar insistindo numa coisa, batendo sempre no ponto, na mesma área, na mesma situação, para eu mudar ela e ela mudar. O que eu faço? Eu oro, peço o Espírito Santo de Deus, convence, Pai. E muitas vezes eu chego na conclusão que Deus me convence, ao contrário. Ele trabalha em mim. Verso 10. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. A caminhada espiritual é um crescimento. Nós não podemos esperar que nós aceitamos Jesus agora e a gente já vai ficar perfeito, vai ser o melhor crente da igreja. Não. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rápida. Quem tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Quem tem mais de 20 anos de crente? Mais de 30? Só o pastor e a pastora. Ah não, está a irmã Lourdes ali. Pastora Denise. Mais de 35, agora eu vou de 5 em 5 que vai diminuindo, né? Mais de 40? Mais de 45? Mais de 50, mas está igual leilão, estou competindo aqui. Mais de 50 anos de crente. Nasceu no Evangelho, né? Ô pastora, e talvez eu vou te perguntar uma coisa aqui. Você com esses anos todos de crente, era suposto que você ser uma pessoa perfeita, né? Conhecia a palavra de Deus de capa a capa, ser aquela pessoa mesmo que a Bíblia fala que tem que ser. Não é verdade? Mas o que acontece na realidade? Aí chega amanhã, o Espírito Santo começa a falar com você, dona Soneide,
Só precisa de mudar aqui. Melhorar muito, cada vez mais. E aí, irmãos, a gente chega na conclusão, pra você ver, 40 anos de crente. 50 anos de crente. 50 anos de crente. E ainda o Espírito Santo, ele ensina-nos, ele convence-nos, ele guia-nos. 50 anos. Verdade. E aí eu leio essa passagem aqui. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Sabe? A caminhada, eu penso na caminhada espiritual de alguém que entrou agora. E aí, ela tem muita coisa para mudar, ou ele tem muita coisa para mudar, para fazer. Mas Jesus, ele não vem e joga a lei e a Bíblia assim em cima da pessoa. Você tem que mudar! Assim, dessa forma, mas você tem que mudar! O Espírito Santo não faz isso. Ele fala, olha, tem muita coisa que você precisa mudar. Aí ele vai continuando a dizer, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Amém. Ele vos guiará em toda a verdade. Aí o Espírito Santo vai nos convencendo, vai nos guiando, pouco a pouco, em toda a verdade. Passa um ano, olha, você precisa mudar nisso. 2, olha, agora você precisa mudar nisso. Depois de 40 anos, 50 anos, o Espírito Santo ainda está guiando você na verdade, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, dizendo que você precisa de mudar e de arrependimento. Amém. Isso é o Espírito Santo que faz. O caminho estreito é o caminho da obediência, a voz do Espírito Santo. Você sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós achamos que é difícil andar no caminho estreito, porque nós já estamos acostumados com o caminho largo. Aí fica difícil andar no caminho estreito. Só se perde quem não ouve a voz dele, a voz do Espírito Santo. E para concluir a minha palavra, eu gostaria de abrir aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 10 ao verso 12. Na verdade, vamos ler aqui a partir do verso 9, e é bom que a gente já desmistifica um versículo da Bíblia aqui, da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2, a partir do verso 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Aí às vezes a gente lê e acha que, olha, tem bênção chegando aí. Olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, que Deus tem preparado para você, irmão. É coisa boa, é bênção. Mas isso não está falando de bênçãos. Continuando, no verso 10, Deus revela o que havia separado para nós. Deus, todavia, revelou a nós por intermédio porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Ou só você conhece você mesmo. Eu posso estar falando aqui para um ou outro e a pessoa está atenta assim a mim, mas na verdade ele está viajando na maionese, nem sei para onde que ele está andando. Com a cara assim de que está atento. Mas você conhece, o seu espírito sabe que você não está prestando atenção. Porque você se conhece, o seu espírito conhece. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece a mente de Deus, tem um entendimento dos planos e da vontade de Deus. E ele continua dizendo, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. E querido, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito Santo. Talvez, eu acho que você não está prestando atenção, senão você já tinha dado glória a Deus. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vive dentro de você. E é Ele que faz todo esse trabalho de convencer-te, de ajudar no que você precisa de mudar,
Não é algo imposto, mas Ele convence com muita paciência, com muito amor. E Ele vem te guiando em toda a verdade. Em toda a verdade. Coloca sobre os seus pés. Nós vamos fazer uma ministração aqui. Pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, que entre no seu coração de uma forma tremenda, de uma forma singular, de uma forma especial. Que Ele vem te convencendo de tudo que você precisa de mudar, tudo que você precisa fazer. Vem te guiando no caminho da verdade. Todo o seu pensamento. Às vezes você está anos e anos tentando mudar alguém, orando por alguém. Mas é você que precisa mudar. Você está tentando fazer algo que não te compete a fazer. Mas o Espírito Santo, Ele que faz. Espírito Santo de Deus, entra no coração desse homem. Entra no coração desta mulher. Guia ele, guia ela em toda a verdade, Espírito Santo. Pai, o Senhor conhece. Ele e ela também conhecem o que precisam fazer, o que precisam mudar a tua vontade. Por isso, ó Deus, os ajude, os guie. Senhor, que eles cresçam no entendimento da tua palavra, na graça, no conhecimento. E nessa verdade, Pai, guia-os, ó Deus, porque o Senhor é o bom pastor que guia as ovelhas na entrada, na saída. Ó bom pastor, guia o teu povo, Deus. Guia, Pai, esta mãe que luta para o filho. Guia esta mulher que luta para o marido vir para a igreja, para os braços do Senhor. Para essa mãe que luta para o filho vir conhecer ao Senhor. Guia, Deus, este homem. Dá sabedoria a ele na guiar a família aos pés do Senhor. Pai, guia este jovem e esta jovem no caminho da santidade. Serem separados, entregues ao Senhor. Guia eles, Pai, na escola. Guia eles no trabalho. Guia eles, Espírito Santo. Nesta manhã, Senhor, vem, Espírito Santo, como uma brisa suave e derrama a tua presença de uma forma sobrenatural. Derrama a tua presença de uma forma singular. E que isso não fique apenas numa reunião de domingo de manhã, mas que se manifeste nas escolhas de segunda-feira, de terça-feira e da outra semana. Que quando ela falar, seja falado guiado pelo Espírito Santo e não palavras torpes. Que quando ela agir, os passos sejam passos dados também com o Espírito Santo de Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem falado do coração de pessoas aqui, Pai. São mudanças que anos e anos, ou tempos e tempos, a pessoa tem se convencido que acha que não precisa. Mas o Espírito Santo está mostrando nessa manhã o que precisa de ser largado, o que precisa de ser desfeito, o que precisa de fazer. Não é falar alto, não é falar forte, mas o Espírito Santo convencendo. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade nesse ambiente. Entra nas mentes e nos corações. Faz morada, Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a minha oração. Aproveite essa oportunidade agora, enquanto o louvor canta. Fala com o Espírito Santo de Deus agora. Abre o seu coração. Deus, entra, Pai.